Boa noite, meus irmãos. No momento, iniciamos nossas humildes palavras acerca do Evangelho de Jesus e das mensagens edificantes que ele promove em nossas vidas. Alguns companheiros de ideal nas fileiras da Nova Revelação costumam afirmar que a doutrina espírita carece unicamente de amor e de nenhuma organização. Afirmativa temerária que exige reparos especiais. O Espiritismo efetivamente não comporta nobiliarquia, ritos, privilégios. Daí, no entanto, a dizer que dispensa a formação de tarefas e responsabilidades a muito distância. Intuitiva a imposição do amor em qualquer obra do bem, como o ar que respira. Amor, a afeição de sol, que tudo aquece e ilumina. O amor, porém, exige a constituição de deveres para não degenerar em capricho. Deveres reclamam definições. Definições pedem ordem. Amor será a manutenção do engenho da vida. A máquina, contudo, não funciona sem o movimento sincrônico das peças, que necessita atender ao papel que lhes cabe no lugar certo. O Criador, nos atributos que lhe adjuguemos, é, na essência, amor infinito. Nem por isso deixou de estabelecer cada criatura na posição exata em que é trazida a servir. Pessegueiros e laranjeiras dão frutos sem trocar os característicos em que se exprimem. Nuvens e fontes são veículos d'água que se confundiram quanto ao sol, ao local de onde flui. Amor comanda a existência do homem físico, e o homem físico não vive sem as vísceras orgânicas. A ciência pode crescer e ampliar-se no sem fim da inteligência, porque a organização não falha nos processos da vida. Amor, sim, e sempre. Continuemos ouvindo a palavra mensageira e forte, que é o Evangelho de Jesus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens 5 e 6, primeiro parágrafo, o óbolo da viúva. Estando Jesus sentado diante do cofre das ofertas, a observar de que modo o povo assava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o depositavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que colocou apenas 2 moedas no valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no cofre. Porque todos os outros deram do que lhe sobra, ao passo que ela deu o que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Marcos 12, 41 a 44. Lucas 21, de 1 a 4. O 6. Muitas pessoas lamentam não poder fazer o bem que gostariam, por falta de recursos suficientes, e se desejam possuir riqueza, dizem, é para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até ser sincera em alguns. Será, porém, completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, prefira poder começar por fazê-lo a si próprio, proporcionar a si mesmo alguns gozos mais,
usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, destinado aos pobres que resta? Em segunda intenção, que talvez dissimule, mas que encontrariam no fundo dos seus corações, se os procurasse cuidadosamente, anula o mérito do intento, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, neste caso, estaria em procurar o homem no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que lhe faltam para realizar seus generosos propósitos. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios mais fáceis e mais rápidos de enriquecer, correndo atrás de quimeras, como a descoberta de tesouros, uma chance aleatória favorável, o recebimento de heranças inesperadas, etc. Quer dizer, dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os sucumbem em pesquisas desta natureza, certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite que se comunique com os homens. São assim punidos pelas decepções. O Livro dos Médiuns, item 294 e 295. Boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja sempre no meio de nós. As reflexões do referido Evangelho, vamos primeiramente lembrar que, no cristianismo, o óbolo simboliza a generosidade e a disposição dos fiéis em contribuir com a obra de Deus, refletindo a importância da doação voluntária e do sacrifício pessoal em prol do próximo. Os homens baseiam os méritos e deméritos dos fatos, e dos homens segundo o que lhes mostram seus 5 sentidos, interpretando segundo sua inteligência, seus conhecimentos, seus preconceitos, seus valores. Assim, aos olhos da percepção humana, a viúva deu a menor quantia. Jesus, porém, pela sua elevação espiritual, percebeu os motivos íntimos que impeliam os ofertantes na doação. Vejamos: vaidade em uns, agradar a Deus para obter favores nesta vida ou após a morte; já em outros, agradar aos influentes e outros mais. Percebeu o sacrifício da viúva, privando-se do necessário ao seu sustento do dia, numa manifestação de sinceridade da sua fé, no ato de santidade, de suprema renúncia. Considerou, pois, no seu julgamento, o valor moral e não o valor material da oferta. Não julgou pelo testemunho dos sentidos, mas pelo valor espiritual que todos demonstraram, enaltecendo o menor valor pelos valores morais que expressavam. Sinceridade na fé, vontade de contribuir com o que julgava seu dever, desprendimento, esquecimento das suas necessidades no momento, renúncia. Allan Kardec, o codificador, lembrando que a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros que em si, escreve sobre as pessoas que lamentam não possuir recursos materiais para fazer o bem, porque se os tivessem, os aplicariam em benefício dos necessitados. Estariam essas pessoas realmente imbuídas da vontade de fazer a caridade? Será que não pensariam primeiro em si para dar aos pobres apenas o que lhe sobrasse? Quem tem a preocupação de auxiliar, dando o que lhe sobra, está ajudando quem precisa, mas não pode considerar-se caridoso, um espírito evoluído, merecedor das bênçãos divinas. Deve, pois, refletir sobre o significado da palavra caridade, como exercício de amor ao próximo, no esforço de desenvolver esse sentimento em si. Não merece censura quem assim age, é claro, como Jesus não censurou os ricos
que colocavam no gasofilácio grandes quantidades ou grande quantia de dinheiro, mas deve saber que dar do que sobra não é a verdadeira caridade. Como podem fazer caridade os que pouco possuem? Amigos, procurar cada qual no seu trabalho pelo emprego das suas forças, de sua inteligência, de sua capacidade, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas. Nisso estaria o sacrifício mais agradável a Deus. Sendo assim, que cada um de nós, que estamos buscando a verdadeira compreensão do Evangelho de Jesus, estejamos certos de que podemos fazer algo por alguém, resolver-se diariamente na vontade e desejo de sempre ajudar nossos próximos. Sigamos com Jesus. Muita paz. Pedimos neste momento, Senhor, que fluidos maravilhosos que emanam dos céus recaem sobre as nossas águas. Anjos do Senhor, que presidem as leis da natureza, trazei dos laboratórios da espiritualidade fluidos restauradores para refazimento e purificação das águas do planeta, rio, cascatas, lagos, poços, nossas águas de nossos lares, derramando sobre elas dosagem compatível de purificação, que as águas dos hospitais e das residências, dos bebedouros e de todos os lugares da terra, e até, Senhor, para aquelas águas que descem pelas torneiras e são, mesmo assim, aproveitadas pelos nossos irmãos em necessidade. Revitaliza todas as energias combalidas, que Nossa Senhora das Águas, Mãe da imensa Amazônia, possa purificar aquelas águas negras e barrentas, limpando todos os organismos que dela fazem uso. Muito obrigado, Senhor, e que a tua suave bênção nos acompanhe por toda a noite, que assim seja.